Olá, amigo telespectador e internauta da TV Arte HD, Rede TV+. Estamos chegando com mais uma edição do nosso Esporte Mais. E no programa de hoje nós vamos falar sobre Brasileirão, sobre a final da Copa do Brasil, sobre seleção, falar também dos jogos dos clubes menores do Rio de Janeiro e ainda do esporte nas cidades. Confira com a gente agora no Esporte Mais. Bom, nós estamos chegando para o programa de hoje, agradecendo a sua audiência aqui na TV Arte HD, canal 57 do sistema SumiCity Giga+, e também agradecendo a sua audiência nos canais e plataformas que transmitem a programação da Rede TV+. Vamos falar de Campeonato Brasileiro para abrir o nosso programa e uma semana de jogos aí acontecendo até essa quarta-feira, sendo que o principal jogo da rodada entre os cariocas aconteceu na noite de terça-feira. O clássico Vasco e Botafogo, ou melhor, Botafogo e Vasco, que o jogo foi no Engenhão. Vamos conferir. A rodada de meio de semana foi muito positiva para o Botafogo, deixando o Fogão a 6 pontos do principal perseguidor, que é o Palmeiras, vice-líder. O Botafogo vencendo o clássico sobre o Vasco por 3-0, chegou a 67 pontos contra 61 do Palmeiras, 60 do terceiro colocado Fortaleza e 58 do quarto colocado Flamengo. O jogo contra o Vasco, não só pelo placar, mas pela forma como o Botafogo atuou, encheu ainda mais de confiança o torcedor alvinegro. Foi um primeiro tempo arrasador da equipe alvinegra, que construiu 2 belos gols. O primeiro de Savarino, pegando de primeira um cruzamento do Alex Telles. Depois uma tabela espetacular, numa saída errada de bola do Vasco. E uma conclusão genial do Luiz Henrique, trocando de pé na hora de finalizar. E o Vasco ainda teve um jogador expulso para piorar a situação, voltou para o segundo tempo totalmente abatido e o Botafogo não forçou tanto, a verdade é essa, mas mesmo assim construiu mais um com o Júnior Santos, que estava um bom tempo sem marcar, ele que ainda é o artilheiro do Botafogo na temporada, teve um início de ano avassalador, depois sofreu uma grave contusão. E o jogo teve um gosto especial para o atacante alvinegro, que fechou o placar em 3-0. Vitória mais do que merecida, mais do que justa, e que botou o Botafogo um pouco mais perto do sonho de voltar a conquistar o Campeonato Brasileiro. Bom, vamos conferir agora como foi a partida de quarta-feira no Mineirão, entre Cruzeiro e Flamengo. O Flamengo venceu o Cruzeiro na noite dessa quarta-feira em Belo Horizonte, mesmo com o time reserva. O gol da vitória foi marcado por Davi Luiz, logo no início do segundo tempo. O Flamengo chega ao G4 e abre aí uma vantagem pequena sobre o Internacional, e o Cruzeiro continua estacionado na 8ª posição. Um primeiro tempo de poucas emoções, onde a melhor do Flamengo foi com o Bruno Henrique acertando a trave, e o Cruzeiro levou perigo pelo menos uma vez ao gol do Flamengo. Já na segunda etapa, logo aos 7 minutos, Davi Luiz cobrou falta com rapidez e marcou o gol do Flamengo, aproveitando o descuido da barreira. O Cruzeiro criou alguma coisa, mas muito pouco eficiente. E o Flamengo ainda teve um gol anulado por impedimento do Alcaraz após revisão do VAR. De qualquer maneira, um jogo que pareceu um grande lucro para o Flamengo em virtude, do rubro-negro ter entrado com o time reserva, e um grande prejuízo para o Cruzeiro,
que segue numa sequência muito ruim no Brasileiro e deixa o torcedor muito desconfiado com relação às chances do time para a Sul-Americana. Vamos dar um giro agora nos demais resultados do Campeonato Brasileiro, né? Conferir todos os jogos dessa 32ª rodada, que iniciou sexta-feira com Fluminense 2, Grêmio 2. No sábado, RB Bragantino 0, Cuiabá 0. Atlético Paranaense 1, Vitória 2. Juventude 0, Fortaleza 3. Na segunda-feira, a vitória do Corinthians sobre o Palmeiras no Clássico Paulista. E agora a gente vai relembrar aqui os resultados dos jogos de terça e quarta-feira, além dos resultados, né, que nós já falamos de Botafogo e Vasco e Cruzeiro e Flamengo. Vamos conferir os demais. Confirmando os outros resultados da rodada, que começou na sexta passada com Fluminense 2, Grêmio 2, e teve ainda RB Bragantino 0, Cuiabá 0, Atlético Paranaense 1, Vitória 2, Juventude 0, Fortaleza 3, Corinthians 2, Palmeiras 0, Internacional 2, Criciúma 0, e o Bahia vem perdendo em casa para o São Paulo por 3-0, e ainda o duelo de Atléticos com o Atlético Goianiense, lanterna da competição, derrotando os reservas do Atlético Mineiro por 1-0. Bom, daqui a pouquinho a gente fala da final da Copa do Brasil, a expectativa para o segundo jogo, mas agora o momento é de falarmos do futebol dos chamados clubes menores do Rio de Janeiro. E a gente começa destacando que nesse meio de semana teve campeão, o campeão da Copa Rio. Quer saber quem foi? Confira a matéria. E a temporada fechou de forma perfeita para a equipe do Maricá. O time conquistou na quarta-feira o título da Copa Rio. Depois de vencer no Rio de Janeiro a Olaria por 1-0, o Maricá, jogando diante do seu torcedor, segurou o resultado na tarde da última quarta-feira e o 0-0 valeu o título da Copa Rio. O Maricá já havia sido campeão em cima do mesmo Olaria da Série A2, a segundona do futebol do Rio, o que lhe valeu a vaga no ano que vem na elite do futebol do estado, enfrentando os grandes clubes durante o Campeonato Carioca. E para fechar a temporada, depois de ganhar a Taça Santos Dumont e o estadual da Série A2, o Maricá conquista a Copa Rio. O título lhe garante ainda uma vaga no Campeonato Brasileiro da Série D em 2025. Enquanto olhamos aí alguns lances do primeiro tempo, né, com um jogo muito disputado, com chance de lado a lado, nós vamos ver agora na sequência os minutos finais, ou melhor, os segundos finais da partida e a comemoração de jogadores, comissão técnica e torcedores do Maricá, a quem a gente parabeniza por mais este título. A torcida do Maricá canta, grita, é campeão, vai acabar o jogo. Acabou! Senhoras e senhores, quem não conhece ainda vai ter que conhecer o Maricá Futebol Clube. O Tsunami é campeão de novo. A Copa Rio de 2024 vai ficar em Cordeirinho. Anota mais um ponto facultativo em Maricá aí, porque Maricá definitivamente está no mapa do futebol brasileiro. É festa em Cordeirinho, é festa em Maricá. Campeão da Série A2 do Campeonato Carioca e também campeão da Copa Rio 2024. A temporada perfeita. E no ano que vem, o lobisomem de Bambuí vai conhecer o Brasil! Vamos dar uma geral agora nas séries B1 e B2 do Campeonato Estadual. A B1, a terceira divisão, a B2, a quarta divisão. E vale lembrar, como já falamos anteriormente aqui no programa, situação delicada do Magiense, com muito risco de cair. Agora, curiosa também a situação do Serrano, que caiu de divisão esse ano, da A2 para B1 e corre risco de ter um duplo rebaixamento no mesmo ano. Então a gente vai falar sobre isso
na sequência. Vamos falar agora da Série B1 do Campeonato do Rio de Janeiro, a terceira divisão, que já tem 2 times classificados para as semifinais. O Arte Sul goleou o Belfort Roxo por 4-0 no estádio Nivaldo Pereira, em Austin, e garantiu vaga na semifinal, chegando aí aos 13 pontos. O resultado também rebaixou o Belfort Roxo. O outro classificado é o Paduano, que não jogou, mas foi beneficiado pelos resultados da rodada, porque já tinha 13 pontos e não pode mais ser alcançado pelo Friburguense, que empatou com o São Gonçalo em 0-0. Já o Pérolas Negras empatou em 2-2 com o Serrano e também não pode mais alcançar nenhum dos dois aí classificados. Com isso, Arte Sul e Paduano, beneficiados pela rodada, garantiram vaga. Um time que escapou do rebaixamento foi o São Cristóvão, que venceu o Nova Cidade por 1-0 e garantiu assim a sua escapatória, né, de um rebaixamento, o tradicional São Cricri. Nesta quinta-feira tivemos aí o início da rodada de número 9 da Série B2, a 4ª divisão do futebol do Rio de Janeiro, e com muitos gols. Para se ter uma ideia, foram 23 gols em 4 partidas, faltando ainda o confronto entre Campo Grande e 7 de abril, nessa sexta-feira em Moça Bonita. O Bom Sucesso assumiu novamente a liderança da Taça Maracanã, fase classificatória, com 19 pontos, ao golear o Rio São Paulo por 6-0. Em Cardoso Moreira, o Carapebus venceu o Mageense por 5-3. Já em Barra Mansa, o time da casa goleou o Rio de Janeiro pelo placar de 4-1. E fechando uma tarde de muitos gols, o Zinza fez 4-0 sobre o Unisouza, jogo disputado em Moça Bonita. Bom, vamos falar agora do esporte nas cidades. A gente lembra que a bola vai rolando pelo Campeonato Municipal de Futebol e a gente em Teresópolis, né? O Campeonato de Teresópolis geralmente tem sempre um dos últimos a ser realizado entre as cidades que a gente abrange aqui no Esporte Mais, e nós vamos conferir como anda a competição. Bom, vamos primeiro confirmar os resultados da terceira rodada da primeira fase do Campeonato Municipal. No campo do Barra, tivemos 2 jogos. A equipe do Bix foi derrotada pelo Clube Comari por 3-2. E no jogo de fundo, o Fonte Santa, atual campeão, goleou o Unidos do Espanhol pelo placar de 5-0. Já no campo do Vargem Grande, estiveram acontecendo outras 2 partidas. O Poço dos Peixes venceu o Ousadia e Alegria por 5-0 e o Canoas goleou o time da casa, o Vargem Grande, por 4-0. Bom, vamos conferir agora a classificação do Campeonato Municipal de Teresópolis, que tem aí o Canoas liderando com 9 pontos ao lado do Poço dos Peixes, mas ganhando no critério de desempate. O Comari é o terceiro colocado com 6 pontos, o quarto é o Bix com 4, o quinto colocado é o Fonte Santa com 3 pontos, depois o Ousadia e Alegria também 3 pontos, Vargem Grande tem 1, Unidos do Espanhol 0. Vale lembrar o seguinte, o regulamento prevê os 2 primeiros colocados, hoje seriam Canoas e Poço dos Peixes, avançam direto para as semifinais. O terceiro e o sexto colocado e o quarto e o quinto colocado se enfrentam numa espécie de repescagem em jogo único para ver quem mais irá para a semifinal. Para terminar com 4 jogos, os clubes foram divididos em chaves. Dessa maneira, não houve confronto dentro da própria chave. E aí as chaves serviram apenas para a definição da tabela, não interferindo em termos de classificação. Então, Canoa hoje, para resumir,
Canoas e Poço dos Peixes estariam na semifinal, o Comari enfrentaria o Ousadia e Alegria numa repescagem e o Bix e o Fonte Santa se enfrentariam na outra. Matematicamente, Vargem Grande e Unidos do Espanhol ainda têm chances de seguirem para a repescagem. E a gente agora traz a decisiva, a quarta e última rodada da primeira fase, com rodadas duplas no Campo do Barra e do Vargem Grande. No Campo do Barra, a partir de 1h15, Comari e Poço dos Peixes. No mesmo horário, lá em Vargem Grande, tem Ousadia, Alegria e Bix. Lá aí, na rodada de fundo, em Vargem Grande, jogo decisivo para o time da casa contra o Fonte Santa. E no Campo do Barra, Unidos do Espanhol contra o Canoas. Então, os jogos que vão encerrar a fase classificatória do Municipal em Teresópolis. Agradecendo aí a carona na arte do pessoal lá do Esporte Cidade, do meu amigo Rodrigo Souza, da nossa TV Cidade, Canal 9 de Teresópolis, parceira aqui da Rede TV+, TV Arte HD. Depois da grande polêmica do Campeonato Carioca de Futsal, ganho pelo Vasco, mas sem que acontecesse a partida decisiva contra o Magé, como nós noticiamos na época, agora a bola está rolando para o Campeonato Estadual, que tem um número maior de equipes participando. A competição começou no último final de semana, com os jogos Esporte Clube Correias 2, Magé Futsal 8, Barra Mansa 1, Futsal Volta Redonda 2, Três Rios Futsal 4, Vasco da Gama 7 e Portuguesa da Ilha do Governador 6, Liga Teresopolitana de Desportos 4. A segunda rodada já começou com mais uma goleada do Magé Futsal nessa quinta-feira por 9-2 em cima do Volta Redonda. A rodada prossegue nesse sábado com Barra Mansa e Correias. Tem Teresópolis e Três Rios no Ginásio Pedrão às 19 horas. E segunda-feira em São Januário jogam Vasco da Gama e Portuguesa da Ilha. A gente espera que dessa vez o campeonato transcorra com mais tranquilidade e que a final aconteça de verdade. Em outra competição que reuniu equipes de Magé, de Petrópolis e Teresópolis, terminou no domingo passado no Esporte Clube Magnólia, em Petrópolis, o Campeonato Municipal de Vôlei Masculino de Petrópolis, mas que na verdade é um verdadeiro campeonato regional. Na grande decisão, a equipe de Magé venceu o Esporte Clube Rio Preto por 2-0. A equipe magéense comemorou dessa maneira a sua quarta conquista na competição. Vale lembrar que o técnico Paulo Bruno agradeceu aos patrocinadores, o apoio da Prefeitura de Magé e demais empresas que ajudaram, e também a Liga Petropolitana de Desportos pela organização do evento, e ao Esporte Clube Veracruz e ao presidente Jorge. Isso porque o Magé Voleibol fez uma parceria com o Veracruz para poder disputar o campeonato petropolitano. Parabéns aos tetracampeões. Registrar a boa participação de alunos da Escola de Judô de Rio das Ostras que participaram do Campeonato Estadual da modalidade na cidade do Rio de Janeiro, no Parque Olímpico de Deodoro. O atleta Davi Sodré disputou a categoria Sub-13 e ficou em terceiro lugar. Pedro Brandão também foi terceiro colocado, só que na categoria Sub-15. Já no feminino, as participações mais expressivas foram das atletas Ana Luísa Brandão e Ágata Nogueira, que competiram na Sub-13 e Sub-15 respectivamente e terminaram na quinta colocação. Bom, nós vamos agora falar de seleção brasileira e nós já anunciamos, né, no programa anterior os convocados, né, nós mostramos aqui o momento em que o técnico Dorival Júnior falou os convocados para os 2 próximos jogos pelas eliminatórias, jogos importantes contra Uruguai e Venezuela. Olha só, vemos aí no gol, né, Bento, Ederson e o Everton seguindo mais ou menos aí uma linha já adotada pelo Dorival
nas últimas convocações. Lateral, eu olho assim os laterais de hoje e lembro que eu peguei gerações que a lateral era muito bem representada. E não quero dizer que são jogadores ruins, mas nem de longe com a categoria que eu já vi na lateral direita ou na lateral esquerda da seleção brasileira. Danilo, o Wanderson do Mônaco, o Abner do Lyon e o Guilherme Arana do Atlético Mineiro. Aí zagueiros, Éder Militão, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Murilo, que está no Nottingham Forest, jogador que até pouco tempo era do Palmeiras. Os meio-campistas, o Andréas Pereira, Bruno Guimarães, Gerson, Lucas Paquetá e Rafinha do Barcelona. Rafinha que colocaram como meia, mas na minha concepção ele é um pouquinho mais atacante do que meia. Mas eu acho que é porque nós não temos meia. A verdade é essa. Nós não temos aquele jogador estilo camisa 10 que organizava o meio-campo. E isso está meio que em extinção no futebol como um todo. E eu acho muito ruim, porque eu acho que aquele tipo de jogador fazia muito bem ao futebol. E os atacantes, Estevão, Igor Jesus, Luiz Henrique, Rodrigo, Savinho e Vini Júnior. Vale lembrar, né, essa semana marcou também uma nova lesão aí do Neymar. Não, parece que não tem a ver com a anterior, que ele deixou fora de campo durante tanto tempo, mas é lógico que cria uma expectativa ruim. Um jogador que veio de contusão, no segundo jogo, ou terceiro jogo de retorno, já apresenta problemas novamente. E deixa uma insegurança sobre o seu aproveitamento na seleção brasileira. Vamos falar agora rapidamente, para encerrar o programa, da decisão da Copa do Brasil. Teremos domingo na Arena MRV a decisão entre Atlético Mineiro e Flamengo. Os primeiros 90 minutos deu Flamengo 3-1, uma vantagem importante, considerável, afinal de contas, poderia ter sido maior quando o Flamengo fez 3-0, se manter aquele placar, lógico, mas se você analisar, está enfrentando um time de qualidade, que é um finalista também da Libertadores da América, 2 gols de vantagem é uma vantagem significativa para o jogo de volta em Belo Horizonte. Mas é uma vantagem que não é capaz de colocar o Flamengo como com um pé e meio no título. Vamos dizer que ali está um pedacinho de uma das mãos, já segurou a parte ali do troféu, mas ainda vai faltar um pouco mais. E o Atlético Mineiro é um time que tem jogadores individualmente que podem, de uma partida para outra, subir de produção e serem decisivos, como o Scarpa, como o Hulk e como o Paulinho, principalmente. E, não sabemos o que vai acontecer. Não tem o Daverson, porque o Daverson já havia jogado a Copa do Brasil pelo Cuiabá, então ele não pode participar, né, desse jogo decisivo, desses jogos, né, como já não participou no Maracanã. Por outro lado, o Flamengo poupou jogadores durante a semana para tentar ir com força máxima na grande decisão. O que tumultuou o ambiente rubro-negro durante os últimos dias foi a lamentável denúncia de um possível envolvimento do atacante Bruno Henrique com manipulação de cartão envolvida em jogos, né, dessas casas de aposta. É lamentável, é um jogador que já foi de seleção brasileira, jogador campeão de Libertadores, ídolo da torcida rubro-negra, e o sujeito talvez, né, lógico que as investigações vão ter que provar, mas há fortes indícios de que houve algo de errado no cartão que ele levou contra a equipe do Santos, e é muito complicado, né, gente? Muito complicado. A gente espera que tudo seja bem esclarecido para não punir ninguém antes da justiça, mas a verdade é que deixou um clima tenso, até pela importância que o Bruno Henrique tem para o elenco do Flamengo. Bom, vamos ver se o Flamengo deixa isso de lado, foca no jogo, leva uma vantagem muito grande para essa decisão. Pode perder por até um gol
que será campeão. O Atlético tem que ganhar por 3 gols no tempo normal para ser campeão ou por 2 gols para levar para a disputa de pênaltis. Então, o Flamengo joga com o regulamento, joga com o relógio a seu favor e tem um time, se não for superior, na pior das hipóteses, equilibrado com o do Galo. Eu acho que o Flamengo, se for numa comparação individual, é superior ao Atlético, mas não teve uma temporada em que essa superioridade individual refletiu tanto em campo, pois o time decepcionou até agora no Brasileiro, decepcionou na Libertadores e a única competição onde o Flamengo realmente conseguiu se manter brigando pelo título até o final tem sido a Copa do Brasil. Mas tem tudo para o Flamengo sair campeão domingo em Belo Horizonte. É o que muitos esperam. A gente vai ficando por aqui no programa de hoje, agradecendo a nossa equipe técnica e a você que nos acompanha nos canais e plataformas que transmitem a programação da TV Arte HD e Rede TV+. Grande abraço, até segunda! Campanha Mundial de Combate à Poliomielite. Paralisia infantil e poliomielite são a mesma coisa, e a única forma de prevenção dessa doença é a vacinação. Todas as crianças menores de 5 anos podem receber a vacina contra a polio em qualquer unidade básica de saúde. A vacina é segura, eficaz e de graça. Nossas crianças merecem um futuro sem polio. Uma ação Rotary INE Fiocruz. A joalheria mais famosa do centro da cidade de Rio das Ostras, a Arte em Ouro, acaba de inaugurar um espaço ampliado, trazendo novidades que vão além do clássico portfólio de relógios e acessórios. O investimento marca o aniversário de 12 anos da empresa. A loja, que há 12 anos é referência na região, agora conta com um ambiente mais moderno e confortável para melhor atender aos clientes e exibir uma seleção ainda mais variada de marcas e modelos. O Ouro ampliou aqui em Rio das Ostras, nós já tínhamos essa loja que já era maravilhosa, um atendimento diferenciado, e a gente sentia a necessidade de ampliar para atender melhor os moradores aqui de Rio das Ostras, essa cidade que já recebeu tão bem a Arte em Ouro. Davi, qual a proposta da ampliação da loja aqui do centro de Rio das Ostras? Então, meu amigo Adriano, a loja de Rio das Ostras sempre foi, aliás, a cidade de Rio das Ostras sempre foi uma cidade que recebeu a Arte em Ouro muito bem. E com base nessa recepção calorosa dos clientes, a gente viu a necessidade de ampliar a loja e trazer novas mercadorias, novas coleções de joias, novas marcas e também um conforto maior para o nosso cliente, que sempre nos tratou com muito carinho e deu sempre uma atenção especial aqui para a Arte Ouro de Rio das Ostras. Além da localização privilegiada que nossa loja aqui do centro tem, nós também estamos sempre buscando o atendimento personalizado e o melhor para os nossos clientes aqui de Rio das Ostras. Com um atendimento de excelência e uma nova estrutura, a Arte em Ouro se consolida ainda mais como um ícone do centro comercial de Rio das Ostras. Vale lembrar que Rio das Ostras possui 2 das 7 lojas espalhadas pela região dos Lagos. Hoje a Arte Ouro possui 7 unidades de lojas físicas, além do nosso atendimento online. Nós temos lojas em Cabo Frio, 2, temos em Araruama, Maricá, Rio das Ostras mais 2, Macaé e também no Shopping Plaza, aqui em Rio das Ostras, mais uma unidade da Arte Ouro. Tudo isso para proporcionar aos nossos clientes bem-estar, autorrealização e um atendimento diferenciado e o melhor de joias e relógios para toda a região dos Lagos. Loja super maravilhosa, né? Mas depois da reforma ficou ainda mais aconchegante. Nosso imenso orgulho tá nessa expansão hoje, nessa inauguração dessa linda loja e que essa parceria possa durar muitos anos. Uma parceria de ouro com a Arte Ouro. Para você, lata. Para ele, casa. Para você, pneu usado. Para ele, academia. Para você, garrafa. Para ele, maternidade. O que para você é lixo, para o mosquito da dengue é um luxo. Deixe seu quintal sempre limpo e acabe com as mordomias do Aedes aegypti.